Bom dia! Vamos iniciar em instantes a nossa transmissão da reflexão dominical matutina, tá bom? No momento em que nós nos encontrávamos na igreja, salas e tudo mais, Deus tem usado esse meio aqui enquanto nós não podemos retornar. Se Deus quiser, logo isso estará chegando ao fim. Então, outras salas estão acontecendo também. Então, a mocidade geralmente tem se encontrado sábado à noite, de maneira virtual. E seria a sala dos jovens também. Os adolescentes têm um horário de 10 horas, onde por vezes eles se encontram, por vezes compartilham textos e leituras, né? E a sala dos juniores também tem compartilhado atividades e tem funcionado aí. Então, essa sala geral que a gente tem feito aqui, jovens e adolescentes e juniores estão acontecendo, enquanto que o Ministério Infantil tem estado em off por enquanto. Bom, mas orem aí para que Deus nos mostre os caminhos certos, onde nós possamos agir e continuar a pregação do Evangelho para os pequeninos também. Enquanto isso, nós pedimos aos pais que cumpram suas funções e compartilhem da palavra de Deus com seus pequeninos e peçam, roguem ao Senhor pela salvação deles, tá bom? Então, os irmãos estão entrando aí. Natan, irmão Damião, bom dia. Damião Peixoto, irmão Ronilson, Fidel, sejam bem-vindos, meus irmãos. Já vamos iniciar nossa reflexão, tá bom? Graças a Deus pela vida de vocês. E as outras programações que têm acontecido, vocês têm percebido, O culto de quarta-feira, a gente tem feito 7h30, geralmente a reflexão, a transmissão dessa reflexão. Temos o culto à noite, será hoje, às 6h30. Pastor Marcos Paulo estará ali conosco e compartilhando da palavra de Deus. Se Deus quiser, já transmitindo da igreja, das salas, mas nós estamos vendo, irmãos têm trabalhado para nós transmitirmos de dentro da igreja, já para a gente ir se achegando mais nesse processo. E estamos caminhando aí para perceber e ver o que Deus tem para nós e como nós devemos prosseguir assim, tá bom? Então, transmissão hoje 6h30, Pastor Marcos Paulo. Quarta-feira, transmissão também, penso que será com ele, às 7h30 da noite. E outras programações têm acontecido, Geral, no domingo à tarde, às 4 horas, tenho feito um discipulado, principalmente com jovens, um discipulado avançado, lições avançadas de discipulado. E aí uma tarde aí com café e conversas, reflexões. Hoje não haverá, excepcionalmente hoje, mas na próxima semana nós retornamos. Se você quiser fazer parte desse grupo, dessas reflexões, desse discipulado avançado, então você fala comigo que eu te mando o material. Então você precisa ler o material antes, o PDF, e estar ali conosco para discutir e fazer as reflexões, tá bom? Então, eu convido você a orar nesse momento e nós passaremos a reflexão da palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor? Deus amado, rogamos em Tua presença a Tua graça sobre cada um de nós, Tua graça transformadora. Pedimos que o Senhor perdoe nossos pecados e faça-nos prosseguir em santidade para a Tua glória. Estamos com saudade, estamos debilitados por não estar juntos, não estar compartilhando desse dom pessoal, dessa comunhão, e também porque não estamos servindo com a intensidade que nós servíamos antes. Então, essa distância tem dificultado o nosso serviço, e embora haja muitas maneiras, variadas maneiras, ainda nos encontramos insuficientes, mas que Tua graça seja suficiente para nós. Que Tua graça seja nosso sol, a nossa sustentação, o nosso alimento diário, e que o Senhor nos guie e nos dê sabedoria para lidar com essas circunstâncias
e para prosseguir em passos sábios e aceitáveis diante de Ti. Nós rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, bom dia a todos os irmãos que entraram aí. Acho que o irmão Claudivan, né, com a sua família entrou, irmã Maísa, irmã Regiane, Luciano, Lucas. Bom dia a todos vocês, que Deus abençoe suas vidas e abençoe suas famílias também. A gente está orando por cada um mesmo, né? Esse tempo que Deus tem nos dado tem sido de reflexão e oração. É o convite que a gente faz para vocês também. Seja um tempo de reflexão e oração e de busca de meios alternativos para servir ao Senhor, né? Então, um discipulado à distância, um evangelismo à distância, um trabalho com sua família, com aqueles que não são crentes, alguma coisa assim. Nós não podemos ficar parados, o evangelho não fica algemado, né? Como a gente já viu no texto. Bom dia, Carlos Wagner, família, Deus abençoe vocês, Deus abençoe, assim como irmã Mazé, né, de Carlos Wagner, que tem trabalhado em meio a essas questões de saúde, e outros irmãos que têm trabalhado na saúde, né? Ore pela proteção deles, para que o Senhor assim os guarde de todo mal. Nós não devemos ter medo a ponto de ficar paralisados, né? É horrível esse tipo de medo, mas devemos sim pedir ao Senhor, é normal. E nós vamos ver isso nesse texto, tá bom? Então convido você a refletir no Salmo 121. Talvez um dos salmos mais amados pela igreja, um dos salmos mais amados pelo povo de Israel. Bom dia, pastor Marcos Paulo, Janiele, está lá em casa. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Então, durante o tempo das navegações, desde a antiguidade até na modernidade, é interessante, a modernidade não conseguiu se livrar desse conceito. O mar é um lugar muito perigoso, né? O mar é um local instável, o mar é um local onde você não pode prever o que vai acontecer depois, como vem a tempestade, se o barco vai virar. E geralmente na costa, quando o barco está chegando, podem haver pedras, podem haver bancos de areia. Tudo isso traduz-se em muitos perigos para o marinheiro e também para o barco. Quantos naufrágios não existem na história? Inclusive no livro de Atos nós temos um naufrágio do navio onde estava Paulo. Então esses perigos da costa, geralmente eles são sanados por meio de um dispositivo. Um dispositivo, esse é chamado de farol, né? Você já deve ter visto. Na antiguidade o farol era uma construção alta, né? Geralmente numa rocha perto do mar, onde se acendia uma fogueira em cima, e aí teria essa visão de longe, no escuro, você veria aquela luz, há uma luz acesa no farol. Hoje já nós temos lâmpadas gigantescas, muito potentes, né, com megawatts de luz e de potência, e essa luz fica girando, e aí também nós temos hoje na modernidade um ponto de vista, um ponto claro para que o navio chegue ao seu destino. Em outros tipos de transporte nós temos o mesmo conceito, né? A aviação ela depende do centro de comando. Se não houver o centro de comando, as coordenadas, a que altura o avião deve estar planando, se há uma rota de colisão, então ele deve, embora o céu seja amplo demais, mais amplo do que o mar, é necessário que haja um centro de comando como um farol que avise dos perigos, um farol também que sirva de proteção. O Salmo 121 é a visão de que ainda há uma luz em meio a um oceano de caos. Ainda há uma luz acesa, na qual nós podemos olhar e na qual nós podemos nos confiar a nossa vida de que nós não vamos ser destruídos nas pedras do caos, nas pedras da vida e da morte também. Então eu convido você a ler, nós vamos ler todo ele, tá bom? Um salmo belíssimo, e vamos meditar na palavra do Senhor. Salmo 121, cântico de peregrinação. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro?
O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará o que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De noite não lhe fará, não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Esse salmo tem sido usado na história da igreja muitas vezes durante o batismo do cristão. Então, durante o batismo, esse salmo é entoado, é cantado, justamente para designar a proteção de Deus desde o início da vida do cristão até o fim, até o seu leito de morte. Então, eu estou me entregando aos cuidados de Deus. E o povo de Deus tem amado os salmos, esses salmos curtos que estão aí entre os 120 e até os 133, 134, que são os cânticos de peregrinação. Nós já temos ouvido muitas mensagens sobre eles, porque são salmos curtos, são salmos feitos para memorizar, são salmos para as pessoas mais simples, as pessoas que estão caminhando, as pessoas que estão peregrinando para o templo de Jerusalém. Então, esse salmo era entoado em muitas ocasiões durante essa peregrinação. Ele poderia ser entoado na saída, então quando você se juntava à sua aldeia e você estava se preparando para sair com sua família ou um grupo, esse salmo poderia ser entoado na saída. Esses salmos em geral poderiam ser entoados no caminho. Então, no caminho, durante a peregrinação, vamos cantar. Há evidências disso nesses salmos, porque há repetições que podem dar a entender que eles estavam caminhando e cantando também. E esses salmos poderiam ser cantados na chegada de Jerusalém. Antigamente, nós não conhecíamos esses salmos por cânticos de peregrinação, como nós temos hoje. Eles eram interpretados ou vistos como cântico de degraus, cânticos de subida, porque se focava anteriormente nessa subida dos degraus para o templo de Jerusalém. Seria tanto a ideia da subida para o Monte Sião, como também a ideia da subida para o templo. Mas percebe-se hoje que isso pode acontecer, poderia haver esse contexto da chegada, mas esses salmos eram usados pelo povo de Deus durante todo o trajeto. Isso já dá para nós uma dimensão espiritual também. Essa dimensão diz respeito a que nós não louvamos ao Senhor apenas na chegada. Nós não louvamos ao Senhor apenas no final da jornada que foi boa e foi protegida. Nós louvamos a Deus desde a saída. Desde a saída, durante o caminho e na chegada também. Por isso que cântico de peregrinação nos dá uma ideia mais geral de todo o caminho que foi percorrido. Afinal, nossa vida não é feita só de chegadas. Nossa vida não é feita só de resoluções. Nossa vida, na maioria do tempo, é feita de sofrimento, de desgaste. E nossa vida, na maioria do tempo, é feita de caminho. Então, caminho percorrido, e Deus dá a bênção de, em certos momentos, termos chegadas. E nos dá a promessa de uma chegada eterna. Mas, na maioria do tempo, a experiência comum minha e sua é uma experiência de caminho, de peregrinação. Quantas vezes o tema da peregrinação não surge nas Escrituras? Ele está de Gênesis a Apocalipse. Afinal, nós nos tornamos peregrinos amaldiçoados sobre a terra. Caim é a figura de toda a humanidade que está amaldiçoada, que está destinada a uma vida maldita de caminhos e nunca há paz para nós, porque nós nós somos expulsos do nosso local de habitação. Então, é como se toda a terra, não só o Jardim do Éden, fosse o local da habitação de Adão e Eva. Eles deveriam sair do jardim, expandir as fronteiras, conquistar aquela terra para o Senhor.
Agora, embora estejam naquela terra, eles não pertencem mais a ela. A ideia da expulsão do Jardim do Éden, ela é uma maneira focal de se ver a expulsão de toda a criação. Nós fomos expulsos da criação. Isso quer dizer que nós somos peregrinos. O que nós esperávamos é que, após resgatados, após convertidos, a nossa peregrinação encerrasse. Mas, para a tristeza de alguns, é percebido que a peregrinação continua para o cristão. A grande diferença é que, para o não cristão, não há chegada garantida. E para o cristão é uma peregrinação com propósito. Então, há algo sem propósito e há algo com propósito. Por exemplo, Gênesis 47:9. Essa teologia da peregrinação acompanha todas as Escrituras. Gênesis 47:9. Nós temos um personagem aqui falando das suas peregrinações. 47:9. Jacó lhe respondeu: são 130 anos de peregrinação. Foram poucos e maus os anos de minha vida, e não chegam aos anos de vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. Então isso aqui é Jacó, idoso, às portas da morte, conversando com Faraó e chamando a sua vida de uma peregrinação. E ele diz que a sua vida foi um pouco complicada, foi sofrida, e compara também aos anos que foram maiores dos seus antepassados, que também ele chama suas vidas de peregrinações. Enxergavam-se como peregrinos porque estavam caminhando para uma terra. Nós temos o Salmo 39, versículo 12, também que fala sobre isso. Salmo 39:12 diz assim: ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, não fiques insensível às minhas palavras, porque eu sou forasteiro diante de ti. Eu sou peregrino diante de ti, peregrino como todos os meus pais foram. Essa ideia da peregrinação pessoal diante do Senhor, ela pode se referir à ideia de que nós somos mortais. Então, diante do Senhor, perante os olhos do Senhor, nossa vida é como uma sombra que passa. Então, Senhor, me dá alento, me dá prazer nessa vida, porque eu sou peregrino diante de Ti. Então, a ideia de que minha vida vai passar. Porém, a outra dimensão nesse mesmo versículo, que é a ideia de que ele está peregrinando com Deus. Ele está caminhando porque Deus quer que ele caminhe. Então aqui já começamos a perceber a dupla peregrinação que há no cristão. A peregrinação para a morte e a peregrinação para a vida eterna. A única maneira de escapar dessa dupla peregrinação é se Cristo voltar e nos resgatar antes, no arrebatamento da peregrinação para a morte. Senão, nós estamos prosseguindo ou progredindo nessa dupla peregrinação, para a morte e assim para a vida eterna. E finalmente, Hebreus capítulo 11, versículo 9. Aqui, a galeria dos heróis da fé, mostrando que na verdade todos eles eram peregrinos, mas de maneira bem explícita, versículo 9, Hebreus 11, 9. Porque também o homem... Perdão, estou lendo 1 Coríntios. Hebreus 11, 9. Está aqui. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. No caso, Abraão é o peregrino que habitou na terra que seria no futuro dele, mas habitou ali como peregrino. O versículo 10 diz: porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Então nós somos peregrinos diante de Deus, e esse salmo, que tem uma dimensão física e local, há uma peregrinação para Israel, tem aplicações espirituais. E não é porque nós estamos forçando essas aplicações espirituais ao salmo, porque o próprio salmo, a própria escrita do salmo mostra que a peregrinação do adorador para Jerusalém é apenas uma figura da peregrinação do homem para Deus. Então, é como se nós estivéssemos focando em algo pequeno e expandindo para perceber o relacionamento do crente com Deus. Geralmente esse salmo tem sido visto de maneira um pouco teatral.
Então os versículos 1 e 2 seriam a pergunta do peregrino. O peregrino está saindo da sua cidade e ele pergunta, né? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E aí os versículos 3 e 8 seriam a resposta, um coro de vozes cantando para responder acerca da natureza. Perdão, irmãos, houve uma pausa aí, bom? Então, o grupo está cantando para responder acerca da natureza desse socorro e como esse socorro se dará. Então, seria algo meio teatralizado aqui para demonstrar a grandeza de Deus nesse socorro. Nós, na última vez que refleti com vocês na EBD, nós refletimos sobre um salmo de lamento, né? No caso era um lamento comunitário, Salmo 137. Salmos de lamento, eles expressam as dores da alma, seja de um homem, seja de uma comunidade, pedindo a Deus que venha e que intervenha nessas dores. É interessante, eu escolhi esse salmo aqui porque ele é o total oposto dos salmos de lamento. E nós precisamos perceber que eles convivem. Os salmos de lamento, eles podem conviver com os salmos que aqui nós chamamos de salmos de confiança. Os salmos de lamento necessariamente não anulam os salmos de confiança. Esse texto é muito amado pela igreja pelo fato de que ele revela uma confiança, ele revela uma fé, ele revela uma entrega completa ao Senhor. E essa confiança, essa entrega completa, ela é confortadora para o nosso coração. Por isso que esse salmo é tão amado. Por isso que há poucos salmos de lamento amados pela igreja, porque o salmo de lamento ele revela as dores da nossa alma. Sendo que nós deveríamos amar isso também, nós devemos manter um equilíbrio entre ambos. Mas vamos nos voltar aqui para os 2 primeiros versículos. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Vamos começar a pensar um pouco sobre essa ideia dos montes, né? Por que olhar para os montes e pensar em socorro? Novamente, há uma dupla visão aqui que nós devemos entender. A dupla visão é que os montes representam, dentro de uma cultura judaica, dentro de uma cultura antiga, representam tanto o local de provisão como o local de perigo. Os montes, eles são ambíguos para a cultura judaica. Eles são tanto o local da provisão divina que Deus escolhe, por exemplo, para se revelar a Moisés. Então esse é o local escolhido, é alto. Então a ideia do monte é que ele é alto. E essa altura, ela revela provisão, contato com Deus, que é alto também, ou revela perigo. Afinal, os montes ou as montanhas são conectadas a deuses também. Então, não é possessão única do Senhor. É tanto que quando o Senhor escolhe o Monte Sião, é para que haja uma diferenciação dos outros montes. É o monte especial de Deus. É o monte onde o favor especial de Deus é derramado, é o Monte Sião. Então, os montes, eles têm essa visão ambígua dentro da cultura judaica. Assim como nós teríamos outras questões hoje, não é? E eu penso que nós não entendemos bem isso aqui porque nós não somos um povo cercado de montanhas, né? Nós somos um povo cercado de chapadas. E aí nossa visão é outra em relação a isso. Talvez nós estejamos mais conectados com a água, né? Ou com a falta d'água, com o verde ou com a seca. Então isso falaria muito mais aos nossos corações. Mas precisamos transpor esse abismo aqui para entendermos. Os montes são locais de provisão e de perigo também. Perigo não só nessa dimensão espiritual que falei para vocês, mas perigo de salteadores, perigo de ladrões, perigo de estupradores, perigo de pessoas que se escondiam nas veredas dos montes para atacar os viajantes. Então imagine que é muito raro que você atravesse um monte escalando ele. Geralmente há caminhos, há vielas entre os montes onde você pode passar fazendo um caminho sinuoso. Então, o que acontecia é que muitas dessas pequenas elevações, os ladrões se escondiam, os ladrões ficavam dias e dias esperando uma caravana ou um viajante
gente sabia que era muito melhor passar para que eles pulassem e agarrassem e roubassem. Então, os montes, eles são um local que causa grande temor ao povo de Deus também, que está peregrinando, que está indo para Jerusalém adorar e agora tem medo de ser assaltado, tem medo de ser morto no caminho. Então, minha peregrinação não chegará ao fim, eu serei morto, aquilo que eu estou levando para adorar será roubado. E agora? Eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro? Aqui logo há uma antecipação daquilo que é necessário. Então, vamos pensar um pouco aqui. Esse salmo, ele está sendo cantado na saída ou na chegada? É muito mais provável que esse salmo é cantado na saída da aldeia, indo para Jerusalém. Mas aqui ele já está antecipando os perigos dos montes, que estão mais à frente. Então, estão antecipando os perigos. Mas o perigo, ele tem um pouco espaço nesse salmo, e o grande espaço seria dado para o socorro. É tanto que o perigo está no primeiro versículo, na primeira frase do versículo. Eleva os olhos para os montes. Aqui está o perigo. E logo vem a pergunta, de onde me virá o socorro? Há um adiantamento aqui, uma pressa para que o socorro seja revelado, para que nós entendamos quem é o Deus que guarda a nossa jornada, quem é o Deus que nos protege durante a nossa jornada. É o Senhor. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, há um foco aqui, nesses dois primeiros versículos, em Deus. Deus é o ponto focal, a ideia do socorro que é trazido para o viajante. É Deus. Os versículos 3 a 8 focam no viajante, focam na pessoa que receberá o socorro. Então aqui nós temos a grande revelação de quem é o nosso ajudador e nos versículos 3 a 8 de como nós seremos ajudados. Mas esses versículos, nós dizemos que a resposta do coro, dizendo, esse Senhor, Ele não permitirá que seus pés vacilem, Ele te guardará. Esses versículos, 3 a 8, eles podem ser divididos em 3 partes, tá bom? Revelando Deus de 3 maneiras diferentes, que nós vamos estudar aqui, tá bom? Mas antes eu quero destacar para você que o poder de Deus, o poder daquele que vem em socorro das pessoas, é o poder daquele que fez o céu e a terra. Então, o meu socorro vem do Senhor, não vem dos montes em si. Lembra uma certa ocasião no Antigo Testamento em que está havendo guerra de Israel com outro povo, e esse outro povo fica analisando coisas como o Deus deles é o Deus das planícies, o nosso Deus é o Deus das montanhas. Então o pagão, ele tem muito isso, né? Nós vamos atacar Israel aqui nas montanhas, porque nas montanhas nós seremos ajudados por nosso Deus. Se for na planície, o Deus deles vai ajudar, porque o Deus deles é o Deus das planícies. Então, é uma dependência. Todo paganismo é assim. Todo paganismo, ele depende de elementos físicos. Por exemplo, se você não dá sacrifícios, esse Deus vai deixar de existir, ele morre de fome. Ou ele vai se vingar, ele vai se irar. Então, todo paganismo depende de elementos físicos, por isso que ele é muito fraco. Por isso que é uma religião quase que extinta. Porque é uma religião muito fraca, ela não se baseia em coisas espirituais, se baseia em coisas físicas. Então vamos analisar aqui geograficamente para ver como é que Deus vai, se esse Deus vai, quem é que vai ganhar esse jogo, né? Acaba sendo um jogo de cartas. Então, quando o salmista, quando o adorador está percebendo aqui, eu elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não vem dos montes. O socorro não vem dos montes. O socorro vem do Senhor. A fonte não é geográfica. A fonte é transcendente. O meu socorro vem daquele que não depende de circunstâncias. O meu socorro vem daquele que não depende de locais. O meu socorro vem daquele que não depende de tempo, se é agora, se é nessa estação na primavera, ele protege, se é no verão ele não protege. Não, meu Deus não é um Deus pagão, que depende das circunstâncias, dos sacrifícios, do modo como eu me relaciono com ele para existir. O meu socorro vem de um Deus transcendente que fez o céu e a terra. E essa criação, o fato de Deus ser criador, revela a sua soberania. Se ele criou, ele é soberano sobre tudo.
Dos versículos 3 ao 8, aparece uma palavra muitas vezes repetida, né? Que se eu estivesse na EBD com vocês agora, eu pediria para vocês falarem. Então, que palavra é que se repete de maneira grandiosa aqui? Eu penso que a palavra que mais se repete dos versículos 3 ao 8 é a palavra guarda. Guarda, guarda, guardará, guardará. Então, essa palavra em hebraico é o samar, né? E a divisão que nós fazemos aqui, 3, 4, uma divisão, 5, 6, outra divisão, 7, 8, outra divisão, refere-se ao modo como a palavra samar, ou guarda, guardará, está sendo usada aqui de maneiras diferentes. Então Deus nos guarda e Deus é visto nos guardando de 3 maneiras diferentes, de 3 percepções diferentes. E tudo isso é para acumular mais e mais confiança, mais e mais fé no coração do peregrino e no coração dos cristãos que estão aproveitando dessa escritura revelada. Então, versículos 3 e 4. Como é que Deus nos guarda? Ele não permitirá que seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Novamente, aqui nós podemos fazer uma comparação entre os deuses pagãos e o Deus de Israel. Os deuses pagãos são aqueles aos quais, por exemplo, Elias acusa e conclama eles a virem, venham, vocês estão dormindo ou vocês estão no banheiro? Então essa ideia de um Deus que dorme, essa ideia de um Deus que está cansado, é a ideia de um Deus pagão. Ele precisa, ele tem necessidades. O nosso Deus não, ele não dormitará, ele não dorme o que guarda Israel. Há algo muito interessante na história dos faróis, como eu estava falando para você. O farol precisa estar aceso sempre. É necessário uma luz acesa no oceano de caos. Necessário demais. Então as pessoas que eram designadas para estarem no farol eram pessoas vistas como especiais. Afinal, a vida delas era restrita àquilo, àquela fundação tão estreita, né, com escadas e tudo. E ela precisava viver para aquilo, ela precisava se dedicar completamente àquilo, porque a luz precisava estar sempre acesa. Agora você imagine na época em que seriam fogueiras de lenha, o trabalho que isso dava. Era necessário que o faroleiro ele dormisse de dia para que à noite ele estivesse toda a noite acordado. Mas durante o dia ele precisava cortar lenha, ele precisava deixar tudo pronto. Mas há um critério que é essencial aqui, além de tudo, é que ele não pode dormir. Aquele que guarda, aquele que traz a luz para o caminho, ele não pode dormir. Se ele dormir, vamos dizer que o vento apague a fogueira, que aconteça alguma coisa, que chova e a fogueira molhe. Então, isso significa morte para as pessoas. Isso significa destruição. Isso significa, vamos dizer que aquele que está no tráfego aéreo durma, desmaie. E aí ele não fala para o avião que está em rota de colisão com outro. E assim milhares de pessoas morrem, centenas de pessoas morrem por causa de um descuido. Mas o nosso Deus, o mesmo Deus de Israel, ele não dorme, ele não dormita o guarda de Israel. E logo isso nos faz conectar com outras passagens da Escritura. Como eu disse para você, o salmo de confiança como esse não anula as verdades do salmo de lamento. Nem sempre nós temos plena convicção de que o nosso Deus não dorme. Nem sempre, nem sempre. Vou lhe dar um exemplo. Salmo 44, 23 ao 26. Salmo 44, 23 ao 26 nos fala um pouco de uma conexão, uma convicção ao contrário, tá bom? Então, 44, 23 ao 26. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre, porque escondes o rosto e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida até o pó e o nosso corpo está como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos, resgata-nos por amor à tua bondade. Desperta, Senhor, porque o Senhor está dormindo. Então lembra que o salmo de lamento ele não é só choro, mas ele é um convite, uma conclamação para que Deus salve, que Deus tire ele daquela circunstância, o povo daquela circunstância. Então,
Essas verdades se anulam. Como eu estava dizendo ontem à noite, a ideia de escolher uma verdade e achar que uma anula a outra é um movimento da alma imatura. A alma imatura ela só consegue entender uma coisa de cada vez. Conforme a maturidade cristã vem por meio do Espírito Santo, por meio da santificação, nós começamos a perceber que o mundo é bem mais complexo, né? E complexo no bom sentido, onde várias verdades elas estão atuando, elas estão agindo, e existem momentos e circunstâncias para cada uma delas. E a nossa circunstância atual, penso eu, é uma circunstância altamente ambígua, onde nós precisamos levantar, como eu já falei, um clamor ao Senhor de tristeza, de pano de saco e arrependimento, e pedindo para o retorno, clamando ao Senhor pelo retorno, porque não é o ideal, nós não estamos no ponto ideal, nós precisávamos estar juntos, é natural que nós estejamos juntos. Não é natural e nós sentimos muitas saudades extremas às vezes. Mas por outro lado, é tempo também de levantarmos, de trazermos às nossas gargantas um salmo de confiança, porque o Senhor não deixa de nos guardar. O Senhor não deixa de nos guardar. Quantos motivos temos para agradecer hoje? Outra passagem do Novo Testamento agora, que nos faz lembrar essa ideia de Deus que não dorme, é o momento onde Jesus, Lucas capítulo 8, se eu não me engano, por ali, o momento que Jesus está na tempestade, está no barco, está acontecendo a tempestade, está com os discípulos. Então, naquele momento, o ímpeto dos discípulos ali é o mesmo ímpeto do salmista do Salmo 44. Senhor, por que dormes? E um dos evangelistas acrescenta, o Senhor não se importa conosco? O Senhor não se importa? Então ele se levanta, ele repreende o mar, vem grande bonança e ele também exorta aqueles homens, aqueles discípulos, por conta da sua falta de fé. E eles ficam se perguntando, quem é esse? Quem é esse que o céu e o mar obedecem? Quem é esse? Em Cristo, nós podemos ter confiança que embora homem que precisou dormir, embora homem, esse homem é Deus, é o nosso intercessor diante do Pai, e ele não dorme. Ele não dorme porque ele é ressurreto. Ele não precisa mais dormir. Agora, existe uma grande diferença entre dizer, Senhor, levanta e vem nos salvar, porque dorme, Senhor. E há um mar de diferença entre dizer isso e entre dizer, Senhor, o Senhor não se importa comigo. Há um mar de diferença, tá bom? O Senhor não se importa comigo, esse tipo de pergunta, que na verdade é uma afirmação, chega e beira a ser aquilo que Jesus chama de falta de fé. Então Jesus repreende porque conhece o coração dos discípulos. É difícil hoje fazermos esse tipo de julgamento, né? Quando alguém, eu evito fazer isso, quando alguém diz, Senhor, eu acho que Deus não se importa comigo. Eu não tenho as mesmas capacidades de Jesus de perceber se é falta de fé ou não, mas eu teria muito cuidado com essas palavras de dizer que Deus não está nem aí, Deus não se importa, Deus não está vendo, mas eu usaria a linguagem bíblica para tratar disso. Então, Senhor, se levanta, vem, nós precisamos de Ti, e o Senhor está dormindo, levanta-te, Senhor. É o modo de nós falarmos com Deus e pedirmos ajuda. Senhor, levanta, acorda, as ondas estão nos destruindo. E o Senhor levantará. E o Senhor se importa conosco. O salmo de confiança é para que nós não esqueçamos que o Senhor não dorme. Embora nós estejamos na tempestade, há uma luz acesa no oceano de caos. Nós vamos chegar ao porto, nós vamos chegar lá. Ele quem guarda Israel, Ele é quem guardou Israel em todos os momentos, nas suas passagens, nas suas indas, nas suas vindas. Josué capítulo 24, nós temos um Josué já idoso, um Josué em final, né, de carreira, já está tentando guardar sua família, dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E antes disso, em Josué 24, versículo 17, ele diz assim, ele está fazendo sua confissão, né?
Porque o Senhor é o nosso Deus, é Ele quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Foi o Senhor que nos guardou, essa confiança do Deus que nos guarda. E eles tiveram dificuldades, mas Deus continua nos guardando, essa confiança que, ao chegarmos no final da nossa vida, nós devemos ter plena e vibrante em nosso coração. Então Deus, aqui o Samar, o que guarda, é o Deus que vigia. Vigia e deixa a luz acesa como um faroleiro, mas vigia e guarda também como um pastor de ovelhas. Um pastor que não pode dormir para que as ovelhas não sejam arrebatadas por lobos. É um pastor que vigia. Nos versículos 5 ao 6, na verdade Deus é descrito como um Samar, o que guarda, mas como um guerreiro que protege o seu povo. O Senhor é quem guarda você, versículo 5. O Senhor assombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. Então, Deus é o Deus que nos protege, e a figura do versículo 5 é a sombra à sua direita, já nos dá essa ideia de maneira bem mais forte. Então, a sombra é muitas vezes usado no Antigo Testamento como aquele que está ao nosso lado, né? Está nos mostrando a nossa transitoriedade, nós passamos como sombra, ou está nos mostrando também alguém que está nos guardando de maneira velada. Então a sombra que está aqui conosco, mesmo que nós não percebamos, não é uma luz intensa por vezes, mas é uma sombra que está conosco, uma nuvem. É Deus guardando o povo de Israel na nuvem que segue ali. Não podemos ver a face do Senhor, mas sabemos que Ele está na nuvem, guardando-nos dos perigos da viagem. E essa sombra está à nossa direita, novamente reafirma, intensifica essa ideia do poderio desse Deus, desse valente, desse príncipe guerreiro que está nos guardando. Porque a ideia da direita é a ideia de estar numa posição elevada, a ideia de estar numa posição grande diante do rei. Então ele está na sua mão direita, ele é aquele que é poderoso, ele é aquele que está incumbido, revestido de autoridade. Então ele assombra a nossa direita. Agora essa direita não mais do trono dos céus, mas a nossa direita. Ele está guardando o nosso lado. Ele está guardando-nos como uma escolta muito forte, por assim dizer. E de dia não lhe fará mal o sol, e nem de noite a lua. Aqui novamente reforça o aspecto militar. Nós temos inimigos contra nós. E esses inimigos eles são resumidos de maneira poética entre o dia e a noite, entre o sol e a lua. Podemos interpretar isso de variadas maneiras, né? Existe uma interpretação física, o sol que queima, o sol do Oriente Médio que queima, e a lua que muitas vezes é vista como a lua da loucura, que não era bem vista pelos antigos. A lua, principalmente a lua cheia, ela tem toda uma carga de misticismos e de loucura. É o lunático, né? O lunático é aquele que é louco. Então, mas além disso, a lua também tem um aspecto físico de ser um momento em que os ladrões atacam mais, né? Então, nesse sentido físico, o sol e a lua, eles são perigos, por assim dizer, o dia e a noite para o povo que está viajando, o povo peregrino. Mas nós poderíamos dizer também que é uma maneira poética de dizer que tanto o dia como a noite, ou seja, todos os momentos da nossa vida são cercados de perigo. Seja de dia, seja de noite, seja sob o sol, seja sob a lua. Não existe outro astro no meio, só existe sol e lua para o dia e para a noite. Em todos os momentos da nossa vida nós estamos cercados de perigo. E o consolo aqui, isso é terrível saber disso, né? Há pessoas que ao saber disso ficam ansiosas. Há pessoas que ao saber disso têm uma crise de pânico. Por quê? Porque é perceber que a realidade à nossa volta toda ela é perigosa. Toda ela traz perigo de vida, perigo de destruição, perigo de tristeza. Tudo isso pode desmoronar a qualquer momento. Como um terremoto pode levar todas essas coisas. Então, quando nós destruímos as nossas falsas crenças,
Quando nós derrubamos a nossa falsa fé na estabilidade disso aqui, na estabilidade desse mundo, na estabilidade desse emprego, na estabilidade da vida da minha família, na estabilidade da minha saúde. Quando nós derrubamos isso e nós não temos uma crença superior que alicerce a nossa vida, nós desabamos. Desabamos em grande tristeza, em grande medo e ansiedade. Mas a ideia aqui é que mesmo que o sol e a lua todo dia, todo momento seja cercado de perigos, isso não nos fará mal, porque o Senhor é quem guarda você. Essa é a frase cabeça dessa sessão. O Senhor é quem guarda você. Deus é o Deus guerreiro que protege. Deus é o pastor que vigia. Deus é o guerreiro que protege. Você precisa de mais alguma coisa? Talvez não precisaríamos, mas tem mais. Versículos 7 a 8. Deus é o Deus que garante o final da jornada. E aqui há muitas figuras que nós podemos trazer à mente. Versículos 7 e 8. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Como eu disse no início, nós temos aqui uma visão focal, uma visão física de um viajante que está indo adorar uma pessoa, com nome, com cajado, suando, com os pés sujos. Existe uma visão física, mas que se expande para realidades espirituais e eternas. E aqui está a expansão completa. Aqui é onde o telescópio se abre, para que nós percebamos que Deus ele não guarda só a nossa viagemzinha para Jerusalém. Deus não guarda só no meu dia a dia, e é muito bom saber que Ele guarda o meu dia a dia, mas que Deus guarda a minha eternidade. Deus guarda não somente o meu corpo, Deus não se importa somente com o alimento que eu vou comer hoje, Deus guarda a minha alma. É maravilhoso perceber que dos pequenos detalhes até os detalhes grandiosos e eternos, Deus está se preocupando conosco. Deus é o Deus que garante o final da jornada. Assim como o farol também é uma garantia de que nós vamos chegar lá, porque nós estamos vendo. Assim como o resgatador de Ruth é a garantia de que ela vai ter uma família, é a garantia de que ela vai ter um local, talvez tenha filhos também, o resgatador. Assim como o Espírito Santo é a garantia, é o penhor, que nos garante que nós seremos resgatados no final. O penhor dado a nós. Um penhor que não é externo ao próprio Deus, mas que é o próprio Deus. Veja lá Efésios capítulo 1, versículos 13 em diante. É o penhor da nossa herança, até o resgate dos filhos para a glória de Deus. Esse penhor que o Senhor nos dá, que garante a nossa chegada no final. Graças a Deus por isso. Nesse salmo há uma inversão no texto. Nós temos muitas vezes a palavra Senhor aparecendo. Eu falei que tem muitas vezes guardar, guarda, samar. Mas nós temos Senhor, Senhor aparecendo muitas vezes. Um foco no Deus que nos guarda, um foco no Deus que nos livra. Porém, nos versículos 7 a 8 há uma inversão. Esse Senhor, Yahvé, ele aparece no final da frase. Embora nas nossas traduções esteja no início, no texto em hebraico está no final, Yahvé está no final. E esse fato de Yahvé estar no final é uma quebra do padrão da frase, que geralmente é: o Senhor guardará você. Então o Senhor vem antes do verbo. Aqui o verbo vem antes e o Senhor fica no final. Quando essa quebra, que é possível, na nossa língua é mais difícil de fazer, mas em outras línguas isso é bem possível. Quando há essa quebra, está nos chamando a atenção para algo proposital. E esse algo que está nos chamando a atenção é que o Senhor é quem está no final da jornada. É o Senhor que guarda o final da jornada. Ele não é somente o faroleiro que está com a luz acesa. Ele não é somente o ponto que nós sabemos que devemos chegar. Ele é o barco de resgate, que mesmo que nós batamos nas rochas, que mesmo que o nosso barco comece a cair, Ele é o Deus que virá em nosso resgate. Nos pegará dentro do mar, jogará uma boia, um salva-vidas, nos trará para dentro do barco e nos levará para a sua casa. Os viajantes precisam voltar para casa também. Esse salmo pode ser cantado na saída
indo para Jerusalém como para a volta. Eles precisam voltar para casa. Eles precisam voltar para o seu lar. Nós estamos caminhando para voltar ao nosso lar. Nós estamos passando por meses de destruição de falsas crenças, meses de demolição de prazeres, meses de abstinência das coisas que nós amamos, como por exemplo estar juntos. Que isso alimente em nós a vontade e o desejo de voltar para casa. Seja de maneira física, de maneira imperfeita, mas do modo como Deus quis, de voltar para a casa de Deus e ter comunhão com os irmãos. Seja de maneira eterna, para voltarmos ao nosso lar. E é muito bom saber que essa viagem, ela não é uma viagem solitária. Mesmo que eu perca todos os meus irmãos, mesmo que eu esteja numa cela, sozinho, preso, o Senhor estará comigo. Nós nunca ficaremos sozinhos. Nós nunca ficaremos solitários neste mundo. Nós nunca ficaremos apenas com nós mesmos e tendo a nossa própria companhia. Nunca. No caminho para a cidade celestial, há alguém que está na nossa sombra. Há alguém que está nos protegendo. Há um pastor, há um guerreiro e há um consolador ao nosso lado. Que Deus te abençoe. E se você for companheiro meu nessa jornada, eu quero andar ainda muito com você. Eu quero estar junto com você. E eu sei que você também na minha vida vai abençoar. O Espírito Santo faz isso. Usa pessoas para nos abençoar nessa jornada. Deus te abençoe. E que o Senhor faça nascer em nós esses desejos e essa confiança nele, mesmo em meio às circunstâncias. Bom dia e até a próxima.